Renato Gaúcho no Corinthians? É isso mesmo, produção? Fala pessoal, bom dia. Bom dia porque eu tô gravando de manhã pelo sábado, né? Provavelmente o vídeo vai ao ar depois do meio-dia, mas eu tô gravando agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai estar assistindo. Bom, pessoal, aqui quem fala é Diego Valença, você já conhece, tô falando aqui diretamente de Recife. Mais um vídeo aqui pro canal Ultimão. Bom, na live de ontem, na live de pós-jogo, e aliás, que pós-jogo, né? Ultimamente o Corinthians tem judiado de nós, torcedores, para falarmos aí após os jogos, mas a gente tá aqui para isso, a gente tá aqui na boa e na ruim, embora a ruim já esteja se estendendo há muito tempo. Mas ontem na live, muita gente comentando, Diegão, e o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho. Como eu sempre falo, né? Live de pós-jogo é de pós-jogo, então eu evito falar de assuntos que fogem um pouco da pauta, mas cá estou eu agora para falar. Renato Gaúcho no Corinthians, eu vou expor aqui alguns pontos positivos que vai fazer o torcedor mais otimista, o torcedor que quer que isso aconteça, acreditar um pouco mais, mas também eu vou expor aqui alguns pontos negativos que vão desanimar aí um pouco a outra parte da torcida. E no final do vídeo eu explico pra vocês. Ele vem? Eu acho que ele vem? Seria uma boa ele vir? Eu vou expor tudo isso aqui pra vocês. Beleza, pessoal? Antes de mais nada, deixa o like, que é sempre muito importante pra nós. E eu queria passar outro recado que eu falei na live de ontem, tá? Eu tô com 3 camisas, cara. 3 camisas aqui, ó. Novinha. Essa daqui é a camisa 3. Tá com a etiqueta. Essa aqui só é ruim que ela é um pouquinho grande. Mas quem ganhar, pelo menos, pode doar pra alguém, pode dar de presente, pode vender, pode fazer o que quiser. E tenho também as outras, ó. Essa aqui é a listrada, que tá embalada, tamanho M. E essa é a branca, ó. Também tá embalada, tamanho M. Como é que eu faço pra ganhar, Diegão? Se torne membro do canal, tem um botão aqui na descrição, tem o link, tem um botão também no canal no YouTube. Se torne membro, apenas R$ 2,99 você se torna membro. E essas camisas aqui, eu vou fazer uma dinâmica com os membros, tá? Nas lives de vitórias, nas 3 próximas vitórias do Corinthians, eu vou fazer uma dinâmica no chat. Eu vou restringir o chat apenas para membros. E aí eu faço uma pergunta, o primeiro que responder ganha a camisa. Me passa o endereço que eu envio, o primeiro que responder vai ganhar essa camisa. Beleza? Então se torne membro aí para ajudar o canal. E nas 3 próximas vitórias do Corinthians, eu vou liberar essas camisas para a fiel torcida que for membro aqui do canal Ultimão. Beleza? Bom, vamos lá. Renato Gaúcho no Corinthians. Eu vou começar pelo lado negativo, para depois a gente tentar transformar o clima do vídeo em algo um pouco melhor. Primeiro ponto que eu destaquei aqui como um ponto negativo. Eu vou de vez em quando olhar para baixo, tá? Eu tô com o meu computador aqui na mesma linha, mas um pouco aqui embaixo, para dar uma lida aqui na minha pauta. O primeiro ponto, eu acho que hoje, e eu falo isso com dor no coração, tá? Eu acho que hoje, uma ida do Renato Gaúcho para o Corinthians é melhor para o Corinthians do que para o Renato Gaúcho. É a minha interpretação. Embora o Renato tenha sido demitido, o Renato Gaúcho ainda é um técnico que está em alta, fez um bom trabalho no Grêmio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dele em si, mas o Corinthians vive uma situação muito delicada, então eu acho que o Corinthians teria muito mais a tentar extrair do Renato do que o Renato extrair do Corinthians, tá? Esse é o meu primeiro ponto. Segundo ponto, aparentemente o Renato Gaúcho hoje já tem um patamar salarial que ele é bem elevado, tá? Ele não é elevado apenas para o Corinthians, mas ele é bem elevado. Vou falar aqui de especulação, porque eu não gosto de falar de salário de profissional, mas é o que se fala na mídia, né? Não sou eu que descobri nada. O salário do Wagner Mancini hoje do Corinthians giraria em torno de 280 mil e o salário do Renato no Grêmio giraria em torno de R$ 1 milhão. Então, o Renato Gaúcho supostamente recebia no Grêmio quase 4 vezes mais do que o Mancini hoje recebe no Corinthians. Então isso pra mim eu vejo como um ponto negativo. Outro ponto negativo é que o Corinthians hoje tem um elenco muito indefinido, né? Se o Renato olhasse pro time do Corinthians hoje e visse, sei lá, um time mais competitivo, um time que, ainda que tenha as suas carências, ele tivesse pelo menos uma boa perspectiva, tivesse disputando, tivesse competindo de alguma forma, e é algo que o Corinthians perdeu aí ao longo dos jogos. Teve alguns bons momentos com o Mancini, mas a bem verdade é que ao longo do tempo, sei lá, talvez aí, desde que
o Carille voltou aí da Arábia, que o Corinthians não tem uma solidez competitiva. Então isso pode ser um ponto negativo pro Renato, porque, por exemplo, quando o Renato assume o Grêmio tinha dado mostras de potencial na mão do Roger Machado, né? Então, muito se fala, inclusive, que quando o Renato assume o Grêmio, ele ainda herdou muita coisa boa do Roger Machado. E é difícil você olhar pro time do Corinthians hoje, o time, como a competitividade dele em si, é difícil você olhar pro time do Corinthians hoje e conseguir extrair algo de positivo, né? Então, eu acho que isso também é um ponto a negativar. O Corinthians não tem um time e um elenco bem definido. E isso daria muito trabalho pro Renato. E o último item, que é inevitável e eles acabam sendo... todos esses pontos negativos, na verdade, eles convergem para o mesmo problema, né? Quando eu digo que o Corinthians seria melhor, o Renato seria melhor pro Corinthians do que o Corinthians pro Renato, quando eu cito a questão salarial, quando eu falo de um elenco indefinido e que ainda não dá mostras de transformar num time competitivo, tudo isso converge para a atual crise financeira do Corinthians. Então, o Renato vindo pro time com todas essas dificuldades, ele ainda vai encontrar uma diretoria com pouca capacidade de investimento, né? Não que o Corinthians não possa contratar ninguém, até pode contratar, né? Mas teria que ser uma contratação, entre aspas, muito certeira. O Renato viria pro Corinthians para trabalhar dentro de uma filosofia muito reduzida para fazer investimento. E a gente sabe que todo treinador ele quer contratar jogadores para reforçar o seu time. Então eu acho que isso também seria uma dificuldade para o Renato e para essa transação acontecer seria mais um ponto negativo. Beleza? Agora vamos falar um pouco dos pontos positivos, do que seria bom, do que poderia seduzir o Renato a trabalhar no Corinthians. O primeiro ponto é que estamos falando do Corinthians. Bem ou mal, por mais que a gente critique, por mais que a gente fique com raiva aí nas derrotas e no momento que a gente está vivendo, o Corinthians é Corinthians. Todo profissional tem o desejo de trabalhar no Corinthians. Então, se o Corinthians soubesse fazer esse marketing, entre aspas, essa sedução ao profissional, o Corinthians teria aí um grande poder nas suas mãos, porque simplesmente somos o Corinthians. Outro item que é importante, já que eu falei muito da questão financeira anteriormente, o técnico atual, Wagner Mancini, não tem multa contratual. Ele tem contrato até o final do ano, mas ele não tem multa. Se o Corinthians quiser tirar o Mancini hoje, ele não estaria onerando aí a sua folha ou criando mais dívidas. O técnico Wagner Mancini não tem multa. Isso diz muito, né, do porquê o Mancini, do porquê o Corinthians também quis trazer o Mancini, né? Você traz um técnico sem multa, você tá passando um recado para ele assim, ó, eu quero poder te demitir a qualquer momento. E o Mancini aceitar esse desafio, ele não está errado, também diz muito de quem foi o Mancini ao longo da sua carreira, que ele ainda não conseguiu se consolidar num time grande, de aceitar esse desafio de um time grande, de muita pressão, que você não tem multa no seu contrato, né? Então eu não estou criticando o Mancini por decidir aceitar vir pro Corinthians, mas o Corinthians ter o Wagner Mancini hoje sem uma multa contratual diz muito do que o Corinthians esperava do Mancini e também diz muito do que o Mancini ainda representa no nosso cenário nacional. Então, o fato do Mancini não ter multa ajuda, né? O Corinthians poderia tentar pagar um patamar salarial mais alto para trazer o Renato, porque vai precisar, se assim desejar, mas pelo menos a multa pro Renato, pro Mancini, você não precisaria pagar. E isso é um ponto positivo. Outro ponto positivo, o Renato trabalhou com a base no Grêmio, né? A gente vê ali alguns jogadores que surgiram, o próprio Everton Cebolinha, o próprio Luan, não que o Renato tenha descoberto o Luan, muito pelo contrário, o Luan já vinha jogando no Grêmio, né? Mas era um jogador da base, o Pedro Rocha, o Cebolinha, recentemente agora o PP, o jogador, o que destacou o Chu, né, não sei o que, Chu, esqueci o nome dele agora, que estava no Ceará, já voltou pro Grêmio, fez até um gol no Clássico contra o Inter, se eu não estou enganado. O Renato trabalha com a base, né, tem o Mateuzinho, aquele meia que é volante, enfim, o Grêmio vem trabalhando com a base nos últimos anos, e isso é bom, pro momento que o Corinthians tá vivendo, a gente vai precisar trabalhar com a base, e pelo menos historicamente aí,
o Renato Gaúcho mostrou no Grêmio que conseguiu ajudar e a revelar, a dar espaço para alguns meninos da base do Grêmio, e esse trabalho seria importante também no Corinthians. Outro ponto positivo, o Renato trabalhou com muito jogador desacreditado. O que são jogadores desacreditados? É o volante Maicon, que ninguém queria no São Paulo, e foi um grande nome lá no Grêmio, pelo menos com o Renato. O lateral esquerdo, Cortez, era um jogador que ninguém imaginava que fosse surgir num time grande e fosse jogar bola. O Grêmio contratou Léo Moura, depois de uma passagem pelo Santa Cruz, praticamente final de carreira. O Léo Moura ajudou o Grêmio a ser campeão da Libertadores. O Grêmio recentemente, né, ele tá lá ainda, aquele volante do Cruzeiro que jogou no Real Madrid, Lucas Silva. Não que ele esteja arrebentando no Grêmio, mas tá lá, tá fazendo parte do elenco. O próprio atacante Fernandinho, que foi campeão da Libertadores, era um jogador que estava em baixa. E eu não tô aqui dizendo que todo jogador que o Grêmio tentou recuperar deu certo. Não tô dizendo isso. O Thiago Neves foi pra lá e não jogou, porque eu acho que também depende muito do atleta. Mas o Renato teve essa capacidade de extrair de jogadores que ninguém acreditava muito. Então, isso pro Corinthians poderia ser bom. O Corinthians poderia, sei lá, investir aí num jogador que ninguém quer, se fizer um contrato curto, né? Porque não adianta fazer contrato muito longo, porque o Renato já demonstrou aí capacidade de trabalhar com jogadores, entre aspas, desacreditados. Beleza? Outro ponto, o último ponto que eu trago aqui para vocês é que os principais times do Brasil, eles estão com seus técnicos bem definidos, né? O Internacional, acho que dificilmente o Renato Gaúcho iria pro Internacional, principalmente saindo direto do Grêmio, mas o Inter também tá com um técnico recente. O Cruzeiro hoje, infelizmente, pra torcida do Cruzeiro, é carta fora do baralho. O Galo contratou o Cuca recentemente. No Rio de Janeiro, eu não vejo nenhum clube com potencial de contratar o Renato. Talvez, muito talvez, o Fluminense, mas o Fluminense também contratou o Roger Machado há pouco tempo. Em São Paulo, os três principais rivais do Corinthians aparentemente estão com seus técnicos aí muito bem definidos, porque todos eles têm um trabalho muito recente. Só o do Palmeiras, que já está aí há mais tempo, mas também há pouco tempo. E a única ameaça que eu veria seria o Flamengo. Eu não sei como é que tá a situação do Rogério, né? O Flamengo que perdeu aí o clássico pro Vasco, não sei. Como eu não acompanho o Flamengo, eu não sei se fala aí em demissão do Rogério, mas como ele foi campeão da Recopa, campeão do Campeonato Brasileiro, talvez ele ganhe aí um pouquinho de fôlego. Então o fato da gente não ter, em teoria, não ter, entre aspas, nenhuma concorrência, é algo que poderia facilitar o acordo, o acerto do Renato com o Corinthians. Beleza? Então, para finalizar, destaquei aí muitos pontos positivos, muitos pontos negativos. Eu queria que vocês comentassem aqui também o que vocês acham de positivo nessa possível vinda do Renato, o que vocês acham de negativo. Deixa o comentário aqui para vocês. E para finalizar, eu acabei não anotando, mas eu acho que é algo que o Corinthians precisa. Eu acho que o Mancini não é um técnico do tamanho do Corinthians para lidar com o elenco do Corinthians, para lidar com tudo que envolve o Corinthians. Eu acho que o futebol, ele já foi mais além de que o técnico tem que ter autoridade, o técnico e etc, etc. Mas eu acho que em algum momento tem que ter um técnico ali que tenha a capacidade de barrar um jogo, de fazer mudanças dentro do clube, que o técnico precisa ter respaldo. O técnico precisa bater no peito e dizer, ou a gente faz isso daqui, ou a gente não vai para lugar nenhum. O Tite, quando chegou em 2004 no Corinthians, e o Tite naquela época não era o Tite de hoje, ele barrou o Rincon. O Tite em 2004 só barrou o Rincon, né? Embora o Rincon já tivesse em fim de carreira, era um ídolo da torcida. O Tite barrou o Rincon. Então eu acho que o Renato Gaúcho também teria esse perfil de chegar com autoridade, de chegar podendo fazer mudanças, talvez, que sejam necessárias dentro do elenco, que o Mancini não vai fazer. Pelo menos é a minha interpretação. Então é mais um ponto positivo aí para uma possível vinda do Renato Gaúcho. Beleza? Mas não tem notícia que o Renato Gaúcho vem pro Corinthians, não tem notícia que o Corinthians teria interesse no Renato Gaúcho, mas a oportunidade de troca de técnico, ela também se dá pelo movimento do mercado. Quando você vê um bom técnico livre no mercado, o seu técnico, se você não tá tão satisfeito, o seu nível de satisfação cai. Porque você vê ali uma oportunidade de trocar de técnico.
Às vezes você não tá nem tão insatisfeito com o seu técnico, mas você vê uma oportunidade de mercado, você vai lá e troca. Então, se o Corinthians tem alguma ideia ou almeja trabalhar com o Renato Gaúcho, eu acho que essa seria uma boa oportunidade. Já falei aqui em outras oportunidades, eu quero que o Corinthians vença todos os jogos, evolua, mas eu não acredito mais que o Mancini será o técnico para nos dar o que a gente deseja. A não ser, depende da ambição dos dirigentes do Corinthians, né? Se for para ficar em meio de tabela, só pensando em economizar dinheiro e o Corinthians ser um coadjuvante do campeonato, como já vem sendo há muito tempo, talvez o Mancini seja o técnico ideal. Se quer almejar coisas grandes, mesmo com as dificuldades financeiras, eu acho que o Renato Gaúcho poderia ser um caminho para o Corinthians. Até porque, como eu falo, um técnico bom, ele tem que extrair o máximo do elenco que você tem. O técnico é a melhor contratação que o time pode fazer. Se você tem um time, um elenco em dificuldades, você tem que começar pelo técnico. E eu não acredito que o Mancini é esse técnico para extrair o máximo do nosso elenco. Mas no fim das contas, e aí eu também não posso iludir o torcedor, eu gostaria que o Renato Gaúcho fosse contratado pelo Corinthians. Eu gostaria, mas, sinceramente, eu não acredito que isso vá acontecer. Infelizmente, porque manter o Mancini no cargo do Corinthians, eu acho que diz muito sobre as nossas ambições. E acho que as ambições de quem dirige o clube hoje não estão de acordo com as ambições da torcida, não estão de acordo com as ambições das tradições do nosso clube. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, grande abraço, muito obrigado pela audiência, deixa o seu like que é sempre muito importante para nós. Ó, se torne membro aí que nos próximos 3 jogos, as próximas 3 vitórias do Corinthians, eu vou fazer uma dinâmica aí, fazer uma pergunta no chat da live de pós-jogo. Quem acertar ganha uma camisa oficial do Corinthians. Beleza? Então, se torne membro, ajude o canal e o Timão. Ficou legal, né? Fui botar o dedo e o fone veio junto. Galera, tamo junto, é nóis, vai Corinthians. E eu vou ficando por aqui. Amanhã tem jogo, 10 horas da noite, em seguida tem um pós-jogo. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.